Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a mecânica clássica. Então, durante as aulas anteriores, nós estávamos tratando sobre um sistema físico clássico, qualquer, composto por um número n de partículas, onde esse número n é exatamente um número natural maior do que zero, podendo apresentar este tal sistema poderá apresentar uma partícula, duas partículas, três partículas, ser composto por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um número qualquer de partículas, inclusive no caso do estudo da termodinâmica, da termoquímica e dos fenômenos químicos em geral, esse número n pode ser da ordem do número de Avogadro, ou seja, aproximadamente 6, 10 elevado a 23, ou seja, 100 bilhões multiplicado por 1 trilhão. Essa é a ordem de grandeza de um mol de partículas, certo? Um mol de partículas compõe 6, 10 elevado a 23 partículas, ou seja, um número relativamente, assim, realmente, efetivamente muito grande, né? Então, aqui recordando, nós temos aqui um sistema de coordenadas x, y, z, esse sistema de coordenadas fixo, e então nós temos aqui uma determinada distribuição, né, de massa 1, massa 2, massa 3, massa m subíndice i, vamos aqui colocar massa m subíndice i até massa n, onde n é um número qualquer, um número natural qualquer maior do que zero. E então nós temos, por exemplo, aqui um determinado ponto no espaço de 3 dimensões. Esse ponto nós vamos denominar como centro de massa desta distribuição de massas, considerando que cada massa dessa é uma estrutura, rigorosamente uma estrutura material dotada de massa e uma estrutura pontiforme ou pontual, com dimensão aproximadamente a dimensão de um ponto, ou seja, para efeito de análise sem dimensão, com dimensão zero, tanto considerando as 3 dimensões, né, comprimento, largura e altura. Então nós consideramos que essas estruturas são tão pontiformes, aproximadamente pontiformes, de modo que nós desconsideramos comprimento, altura e largura. Então aqui nós temos um ponto, vamos denominar esse ponto como centro de massa, e então existe um vetor, que é o vetor R maiúsculo subíndice CM indicando centro de massa. Aqui nós temos o R subíndice I, ou seja, o vetor que designa a posição da iésima partícula, e então nós temos o vetor que parte do centro de massa até esse ponto. Esse vetor é R subíndice I sobre índice linha, indicando tratar-se de um sistema de referência acoplado ao centro de massa. Então nós vamos utilizar sobre índice linha, nós já sabemos, calculamos isso em aulas anteriores, isso é posição do centro de massa mais R sobre índice linha subíndice I igual a R subíndice I. Então nós já sabemos sobre esta análise. Nós sabemos que a massa total da distribuição de massa é evidentemente, notoriamente M1 mais M2 mais M3 mais até a última partícula, aqui indicado pelo subíndice com N maiúsculo. Isso pode ser reescrito como somatório, operador de soma em espaço discreto com subíndice I variando de 1 até M subíndice I. Então essa é a massa total. Muito bem, a posição do centro de massa também nós já sabemos calcular. Então o vetor posição do centro de massa é igual o somatório em I variando de 1 até N de MIR subíndice I, tudo isso dividido pela massa total. E ao dividir pela massa total, isso é equivalente a escrever somatório em I variando de 1 até N, MIR subíndice I, dividido
somatório em I variando de 1 até N, M subíndice I. Muito bem. Então agora, nós durante a última aula também mostramos que o momento angular total, relativo a toda a distribuição de massas, a distribuição de estruturas materiais dotadas de massa, estruturas materiais pontiformes nesse caso, é igual o momento angular associado ao centro de massa mais o momento angular do centro de massa mais o momento angular sobre índice linha, que é exatamente o momento angular de toda a distribuição, tal como medido e aferido por um sistema de referência que está fixo sobre o centro de massa, que coincide tridimensionalmente com o centro de massa, e aí indicando esse sobre índice linha. Muito bem, esta importante relação matemática, este resultado físico, por assim dizer, fora demonstrado exato e precisamente durante a última aula, a aula imediatamente anterior a esta. Então vamos prosseguir analisando mais uma vez o momento angular aqui, né? Então o momento angular total é definido obviamente como um somatório em I variando de 1 até N do momento angular referente a cada estrutura material pontiforme dotada de massa M. E nós sabemos que esse momento angular subíndice I, nós verificamos em aulas anteriores, é igual a R, definido como R subíndice I, produto vetorial com massa multiplicado por velocidade subíndice I. E aqui nós temos massa subíndice I multiplicado com a velocidade correspondente a esta referida massa. Óbvio que nós também calculamos que este é o momento linear subíndice I, massa subíndice I, velocidade vetorial subíndice I. Então, o momento angular subíndice I pode ser reescrito como R subíndice I, produto vetorial com o momento linear subíndice I. Esta operação é de produto vetorial. Este é um momento linear relativo à iésima partícula dotada de massa M subíndice I, e esta é a posição vetorial no espaço tridimensional da referida estrutura material pontiforme dotada de massa M subíndice I. Muito bem, então agora vamos substituir aqui cuidadosamente, para nós analisarmos esse momento angular total, vamos fazer a seguinte observação. O momento angular total, então, pode ser, sem qualquer perda de generalidade, reescrito como somatório, operador de soma em espaço discreto no subíndice I variando de 1 até N maiúsculo, onde esse N pode ser qualquer número natural maior do que zero, inclusive número da ordem do número de Avogadro, ou seja, da ordem de um molde de partículas, um molde de estruturas, ou seja, da ordem de 10 elevado a 23 estruturas ou partículas. E então nós podemos substituir aqui no somatório por R subíndice I, produto vetorial com momento linear subíndice I. Esse somatório atuando sobre todos os termos neste produto vetorial. Vamos encerrar neste ponto e retomaremos oportunamente, dando continuidade e prosseguimento. Muito obrigado por